prédio um depósito da TAM de correspondências e pequenas cargas. Repito, o avião tinha 180 pessoas a bordo. Vamos agora com as informações do repórter Reinaldo Gotino. Gotino. Adriana, a informação que chega é que corpos foram retirados da parte de baixo do prédio. A preocupação maior agora é com a parte de cima por causa das chamas. Outra região do prédio acabou sendo atingida e o incêndio ainda não está controlado. Os bombeiros têm muita dificuldade para chegar na parte de cima por conta do tamanho do prédio e também porque a área não permite o acesso. Os bombeiros estão preocupados também com o risco de desabamento, já que a parte de baixo do prédio, ela foi atingida pela aeronave e também pelas chamas que acabaram atingindo também a parte de baixo, e esse incêndio, com algumas explosões que aconteceram agora há pouco, esse incêndio acabou se transferindo para a parte de cima, dificultando ainda mais o trabalho do Corpo de Bombeiros. Mas a informação que nos chega é que alguns corpos foram retirados, principalmente daquela região onde está o posto de gasolina. A área já está totalmente isolada, é um trabalho intenso do Corpo de Bombeiros, mas repito, um trabalho difícil porque há risco de desabamento deste prédio de cargas. É um prédio que fica bem ao lado do posto de combustível, e a aeronave, quando ela atravessou a Avenida Washington Luiz, ela acabou atingindo em cheio este prédio e também o posto de combustível. Olha só, agora é na parte de trás do prédio que as chamas estão se deslocando, Adriana. Ô, Gotino, a informação sobre se esse voo é realmente de origem de Porto Alegre? Essa informação ela já foi confirmada pela TAM. O acidente foi com um avião Airbus A320, voo 3054, que saiu às 17 horas e 16 minutos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com destino ao aeroporto de Congonhas. E na hora do pouso, ele deslizou na pista molhada, atravessou a Avenida Washington Luiz e se chocou contra um prédio da TAM e também atingiu o posto de combustível que fica bem ao lado. Aconteceu uma explosão na hora, e nesta explosão aí o trabalho foi intenso para o Corpo de Bombeiros, porque assim que os bombeiros chegaram, o incêndio estava na parte da frente e na parte de baixo, e agora o incêndio já está na parte de trás e na parte alta do prédio, como disse o repórter Celso Teixeira. Você continua acompanhando as imagens ao vivo do helicóptero da Rede Record. Esta é uma edição especial do Jornal da Record sobre esse trágico acidente envolvendo um avião da TAM. Já confirmado, 180 pessoas estavam dentro da aeronave, que ao tentar fazer o pouso acabou provocando um grave acidente, se chocando contra um outro prédio da TAM, que fica bem perto da Avenida Washington Luiz. O avião teria atravessado a avenida e se chocado com o prédio. Vamos falar com o repórter Celso Teixeira, que está lá no local do acidente. Celso. Adriana, agora há pouco uma parte do edifício acabou desabando. O fogo muito intenso acabou prejudicando a estrutura do prédio. O prédio desabou. Por isso a dificuldade de acesso dos bombeiros nesse momento. Existe também aqui a parte traseira do avião, que é a única parte intacta neste momento. Essa parte atingiu justamente a cobertura do prédio, do posto de gasolina. Foi a parte final do avião. O avião acabou caindo inteiro nessa região e atingindo o prédio. Existe muita dificuldade, o incêndio agora voltou com esse desabamento. Provavelmente o fogo acabou atingindo uma outra parte do prédio e provocando um aumento das chamas. Exatamente o que a gente vê agora. Defesa Civil montando um acampamento para o atendimento de emergência. Mas até agora ninguém foi retirado para este local montado pela Defesa Civil. O número de ambulâncias aqui é muito grande, mas eu repito, até agora, até o momento, saiu apenas uma ambulância. Existem aqui pessoas que estavam aguardando para embarcar no aeroporto de Congonhas, que está completamente fechado, e também pessoas que trabalham na aviação. Segundo o relato que eu ouvi de um rapaz da mesma empresa, ele disse que esse avião tentou o pouso, teve dificuldades, o avião 3052 teve dificuldades para pousar, sentiu a derrapagem e tentou uma decolagem. Nesse momento, volta as chamas em uma altura muito grande. O Corpo de Bombeiros agora tem 2 escadas Magiros para tentar o acesso à parte mais alta da labareda para tentar controlar o incêndio. É muito complicada a situação do combate a este acidente, ao incêndio. A fumaça preta que sobe é muito grande, muito densa, que indica que a queima de combustível
combustível querosene de aviação e talvez também algum combustível que estaria estocado nesse posto de gasolina, que seria normal. O avião do tipo Airbus, ele tentou fazer um pouso e não conseguiu por causa da chuva. O Corpo de Bombeiros tenta controlar as chamas há mais de 30 minutos aqui na Avenida Washington Luiz. Adriana. Celso, pela imagem que a gente viu do alto agora há pouco, a gente percebia justamente isso que você dizia, que as labaredas acabaram aumentando. Foi provocado, pelo que você explicou, por esse desabamento. Agora, explica pra gente entender se o fogo, o incêndio, nesse momento, se dirige, tá, em direção ao posto de gasolina. Há um risco de explosão ainda em direção a esse posto de gasolina? Acabou de acontecer uma explosão, Adriana, provavelmente. Um posto de gasolina não tem só o estoque nos seus tanques subterrâneos, mas também tem óleo combustível, óleo para troca de motor, outros tipos de combustível. Ali há uma loja de conveniência que também tem estoque de bebidas alcoólicas e produtos de limpeza que podem provocar combustão. Tem muito material, muito tecido e também muito papelão. Sem dúvida nenhuma, o fogo nesse momento atingiu também o posto de gasolina, a parte posterior do posto de gasolina. A placa da loja de conveniência ainda está acesa, mas pela parte de cima o fogo atingiu essa região. E a maior dificuldade dos bombeiros? E o fogo conseguiu se expandir por ali e atinge efetivamente o posto de gasolina. Nós não podemos dizer de maneira alguma que o fogo esteja controlado e que haja possibilidade de acesso ao prédio. No prédio da TAM, a partir de baixo, tanto o térreo como o primeiro andar, a gente já não vê chamas. Mas na parte dos fundos do prédio, do próprio primeiro andar, no segundo e no terceiro, ainda há chamas. E agora mais à esquerda, atingindo também a parte posterior do posto de gasolina. Vamos só confirmar novamente, esse voo, o avião que se envolveu nesse acidente, fazia um voo que vinha de Porto Alegre para São Paulo. Ele teria partido de Porto Alegre por volta de 5h30 da tarde e ao chegar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, não conseguiu pousar e acabou se chocando com esse prédio da TAM, que fica do outro lado da Avenida Washington Luiz, mas bem perto ali da pista do aeroporto. Os bombeiros têm grande dificuldade de combater o incêndio, como informava agora o repórter Celso Teixeira. Ao lado desse prédio, bem próximo a um posto de gasolina, e já começaram pequenas explosões de material combustível que há nesse posto. Todo o trabalho dos bombeiros é para evitar que o incêndio ganhe maiores proporções, já que a região é muito perigosa em função deste posto de gasolina que é logo ao lado e também em função do combustível, que ainda poderia estar reservado dentro do avião. O avião é um Airbus que geralmente carrega um volume maior de combustível, mesmo quando pousa, ainda tem geralmente combustível para mais 1 hora de voo. Vamos falar mais uma vez com o repórter Reinaldo Gotino. Adriana, o acidente é tão grave e os bombeiros estão com tanta dificuldade que os bombeiros de toda a cidade de São Paulo e da região metropolitana estão se deslocando para esta região de São Paulo, na Zona Sul, Avenida Washington Luiz, onde aconteceu o acidente. O avião acabou passando pela avenida e atingindo o posto e também um prédio. Os bombeiros de toda a cidade e também da região metropolitana, das cidades próximas de São Paulo, estão se dirigindo para este local para ajudar principalmente com água, porque a dificuldade é muito grande na questão em que os bombeiros estão tentando controlar o incêndio para depois fazer o rescaldo onde está a aeronave. Obrigada, Gotino. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas continuamos daqui a pouco ao vivo com as informações desse trágico acidente em São Paulo. Até já.